Então, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula prática, né, do curso de Rodovias e Ferrovias, onde nós estamos fazendo uso, na verdade, né, do Civil 3D para fazer aqui uma parte prática relativa a rodovias. Na aula passada, vocês lembram, né, a gente fez algumas verificações e, claro, mostramos como podemos representar as questões de bacias hidrográficas e também como é que a gente consegue visualizar o que a gente chama de MDT, Modelo Digital do Terreno. Na aula de hoje a gente já vai iniciar o estudo, né, e a representação dos elementos que estão mais atrelados literalmente ao projeto rodoviário. E vocês lembram que o primeiro elemento que é lançado literalmente, né, levando em consideração todos os condicionantes, e a topografia é um deles, né? Inclusive é um condicionante fundamental, que é justamente lançar o que a gente chama de traçado, né? Traçado horizontal, eixo de projeto ou poligonal de projeto. No Civil 3D, a gente consegue fazer esse lançamento de várias formas. Eu vou tentar sintetizar as que eu considero bem mais interessantes e simples de se executar. Então, aqui, ó, na aba início, você vai aqui em alinhamento, tá, pessoal? Ó, receba o comando alinhamento, fornece os comandos para a criação de alinhamentos. Quando você clica no mesmo, ele vai te dar uma série de opções que são, de certa forma, possíveis de se utilizar, desculpa, a depender do seu objetivo, né? Mas, como a gente está iniciando essa questão, a gente vai criar do zero um alinhamento, né? Vocês podem fazer uso dessa primeira opção, que é ferramentas de criação. Então, eu vou clicar na mesma. Quando eu faço isso, ele já vai me remeter a essa janela inicial, ó, que é uma janela importante, porque ela vai definir os parâmetros iniciais que o meu alinhamento vai utilizar. A primeira coisa que a gente faz ao abrir essa janela é criar um nome para o meu alinhamento. Eu vou chamar de eixo 1. Eu vou definir que ele vai ter como tipologia, ou seja, o tipo dele vai ser considerando a linha de centro. Mas existe a possibilidade de eu adotar que esse lançamento seja feito considerando a possibilidade de ter um deslocamento lateral, né? Eu posso já pré-estabelecer que vai ser a esquina do meio-fio. Eu posso pré-estabelecer que pode ser a guia ou algum elemento diverso. Mas geralmente a gente adota como referência, conforme a gente já viu na parte teórica, né, o eixo, o centro da minha futura rodovia. Posso fazer uma descrição aqui, ó, eixo da rodovia BR-300. Vou atribuir um nome aqui, só para constar que é possível também. Isso vai aparecer, inclusive, lá nas tabelas, nos memoriais de projeto. Isso aqui é importante, tá, pessoal? O destaque inicial. Eu tenho que pré-estabelecer isso. Se existir um trecho, né, pré-existente, eu posso admitir que a minha rodovia vai iniciar de um determinado estaqueamento que não seja o zero. Mas como a gente vai fazer de uma forma mais simplificada, vamos adotar que seja um trecho novo. E a estaca inicial, né, desse trecho vai ser exatamente a estaca zero. Então, eu não vou mexer nessa configuração aqui. Nessa aba geral, eu tenho várias possibilidades que são importantes aqui, ó. A primeira delas é definir essa questão do terreno. Se eu estou fazendo um lançamento num terreno que é literalmente virgem, né, novo, não há nenhum tipo de condição pré-existente, então eu posso deixar nenhum. Se eu não me engano, em inglês vai aparecer none ou vai aparecer empty. Aí, mais em português é nenhum, tá? Eu posso também, em função das minhas condições, pré-estabelecer que existe algum determinado parâmetro que eu preciso considerar na hora de pré-estabelecer essa questão do terreno. Por exemplo, às vezes eu vou cruzar um alinhamento existente. E aí eu posso dizer para ele que já existe aquele alinhamento, que aquele alinhamento ele já tem uma pré-elevação definida, né? E quando eu for cruzar, ele pode reconhecer que é literalmente um cruzamento, e aí ele vai fazer um estaqueamento secundário, ou até, em função da elevação, que eu tenho um viaduto, ou seja, eu estou passando por cima daquilo. Então, isso daqui é importante eu falar, né, identificar com o programa, e eu posso fazer uso dessa questão de ser um trecho existente ou projetado, né?
Isso daqui é muito utilizado quando eu tenho cruzamentos, que não é o nosso caso nesse instante, e eu posso deixar como nenhum. Aí vem as questões de formatação, né? O estilo e o layer que eu vou utilizar para o meu alinhamento, né? O estilo, quando você baixa aquele padrão DNIT lá, aquele kit Brasil DNIT, ele já importa diretamente alguns tipos que são pré-estabelecidos pelo próprio DNIT e você poderia fazer uso de cada um deles aqui. Geralmente eu prefiro o eixo completo de projeto. Ele já vai representar graficamente as estacas e o tipo de estilo do símbolo das estacas. O layer também já é pré-definido, tá, pessoal? Eu poderia alterar esse layer aqui, mas não é o caso, eu não vou fazer alteração, eu vou seguir o que está pré-estabelecido lá naquele kit Brasil DNIT. Então, eu vou deixar FHZ eixo, tá? Não vou mexer no layer. E também eu posso aqui, ó, aqui eu prefiro mexer, adotar também um critério de legenda. Legenda no sentido do texto que vai aparecer vinculado lá ao meu alinhamento. Eu gosto muito de utilizar esse aqui, padrão estacas 20 metros com cotas de projeto. Então eu vou deixar já esse estilo aqui, perfeito? É uma configuração inicial que é interessante você já deixar próximo do que você vai querer que apareça no seu projeto. Então, além dessa aba geral, eu tenho também essa aba aqui chamada Critérios de Projeto. É nela que eu vou pré-estabelecer, por exemplo, qual é a minha velocidade diretriz. Vocês lembram lá da teoria que cada classe tem a sua velocidade diretriz, tá? Você já pode pré-estabelecer isso, né? Da mesma forma, você já pode também, ó, considerar a sua classe de projeto em função das divisões que a gente já conhece, dos manuais lá do DNIT. Isso daqui só vai ser considerado efetivamente na hora que eu fizer o lançamento, se eu deixar habilitado esse markup aqui, ó, usar projeto com base em critérios. Inclusive é possível, ó, se eu clicar nesses 3 pontinhos, fazer uma alteração, já que ele está considerando aqui, eu acho, né? Eu posso trocar aqui para DNIT. E aí ele já vai fazer uma alteração aqui, já vai considerar o IPR relativo a essas prescrições. Então, se eu deixar habilitado isso aqui, ele já vai fazer um auto-check à medida que eu concluir o meu alinhamento, o lançamento do meu alinhamento horizontal. Nesse primeiro exemplo, eu vou deixar isso daqui desabilitado, porque eu quero fazer um alinhamento independente desses critérios de projeto. E no final a gente faz uma avaliação, deixando esse markup aqui habilitado para a gente ver o que ele faz quando isso está on. Ok? Então vamos deixar desabilitado. Aqui já está configurado, já atribuí um nome e agora literalmente eu posso criar o meu alinhamento. Então você pode dar OK. Quando você faz isso, ele já abre essa aba aqui, ó, que é um conjunto de ferramentas que você pode utilizar para fazer tanto o lançamento como a edição desse alinhamento, considerando trechos retos e trechos curvos. E o primeiro que você vai literalmente fazer uso é esse aqui, ó, onde ele vai te permitir fazer o lançamento considerando, na primeira possibilidade, tangente, aqui ele não vai fazer o lançamento considerando as curvas. Basicamente, esse é aquele lançamento inicial que você faz, considerando apenas a poligonal aberta. E a segunda opção é justamente fazer o mesmo alinhamento, tangente, mas já fazendo a representação dos trechos curvos. Ele já vai literalmente fazer essa indicação durante o lançamento. Quando você faz uso dessa opção aqui, é possível que você faça uma configuração prévia do tipo de curva que você vai utilizar no seu alinhamento. Então, se você clicar aqui, ó, ele vai abrir essa janela, né? Ele já vai te dar a possibilidade de escolher o tipo de curva, né? Se vai ser com ou sem transição, né? Vocês lembram da parte teórica que entre os modelos de curva com transição, o que a gente utiliza com maior frequência é o clotoide, que nada mais é do que a espiral de Cournot. Mas ele te dá várias possibilidades aqui, ó, cúbica, parábola cúbica, curvas sinusoidais, blois, que a gente nem viu no curso, biquadrático também não. Então são várias possibilidades de transição, tá? Mas essa transição só será atribuída à curva se eu marcar tanto a espiral de entrada como a espiral de saída. Lembrando que esses trechos de transição nada mais são do que trechos e espirais que você faz antes e depois do trecho central, que continua sendo curvo.
são as questões relativas, a gente viu com bastante frequência isso no curso, né? A melhorar a segurança do veículo, principalmente em grandes velocidades, quando ele percorre uma curva, que é, de alguma forma, tentar minimizar os efeitos da força centrífuga. Então, se eu deixar habilitado, ele vai fazer uso da minha transição. Nesse primeiro exemplo, eu não vou deixar habilitado, eu vou deixar que ele faça simplesmente curvas circulares e depois a gente pode verificar o que acontece quando eu coloco essas condições de entrada e saída, que é literalmente a transição. Ele já te dá um valor padrão aqui de 200 com relação ao raio, tá? Isso não quer dizer que todos os raios da curva serão iguais a 200 metros, é apenas o valor de partida que ele vai analisar em função da geometria que você vai incluir no alinhamento, ok? Então, o valor de partida. Não está nem relacionando com o raio mínimo ainda, perfeito? Então, aqui eu vou deixar cor nulo, mas ele não vai fazer uso da transição, vou dar OK, ó. E agora, literalmente, pessoal, é fazer o meu alinhamento. Eu já estou aqui com o meu modelo carregado. Esse plano de fundo ele é importante para mim verificar os condicionantes além da topografia, né? Eu precisaria fazer um estudo prévio, né, para fazer o lançamento, para tentar minimizar as questões de topografia, né, sair dos trechos com elevação, sair de trechos que tenham passagem de córrego ou áreas ambientais. Mas como o vídeo tem por objetivo mostrar para vocês como é que eu lanço o alinhamento, a gente vai desprezar essas análises nesse primeiro momento. Então, eu vou primeiramente fazer um lançamento considerando tangente, tangente, sem curvas, e depois a gente faz o tangente, tangente com curvas, sem consideração de critério de projetos, e depois com as considerações. Então, vamos fazer o primeiro, que é o mais simples, ó. Quando eu clico aqui, ele já vai pedir o primeiro ponto. Vamos tentar achar aqui a nossa rodovia, né? Tem uma rodovia aqui pré-existente. E eu vou fazer o seguinte, ó. Tem essa área aqui, ó, que é uma pequena área urbanizada. Eu vou sair daqui, pessoal, ó. Daqui. Mais ou menos daqui. E vou tentar criar um alinhamento para chegar naquele ponto lá. Então, eu vou tentar pegar aqui mais ou menos o eixo da minha rodovia. Ó, cliquei no primeiro ponto e aí vou aleatoriamente, tá? Clicar aqui, ó, criou o primeiro alinhamento. Depois eu vou vir para cá, aleatório, tá, pessoal? E depois, ó, já estou chegando aqui no meu centro urbano, que seria aqui. Pronto. Depois que eu fizer isso, eu posso dar Enter, pessoal. Ele já vai criar aqui, literalmente, o meu eixo de projeto, considerando tangente, tangente, sem curvas, ó. Algumas informações ele não reconheceu, porque, de fato, esse é o primeiro alinhamento, ainda é preciso imputar algumas informações, principalmente relacionadas às curvas, por isso que apareceu a interrogação aqui, né? Mas ele já te fornece o estaqueamento, ó, certo? Percebo que ele iniciou no zero, como a gente literalmente indicou lá na entrada, ó, e foi até a estaca 118 e 9,8 aproximadamente metros, tá? Esse daqui foi literalmente a amplitude do meu primeiro alinhamento, certo? Lembrando que eu não fiz a questão de habilitar, né? Eu não utilizei o comando para gerar automaticamente as curvas ainda. Quando você faz uso desse comando, pessoal, aí ele vai fazer literalmente, vai pedir, né? Você vai precisar fazer, utilizando esses comandos complementares aqui, a criação curva a curva, né? Para cada um desses pontos onde você tem a deflexão. É até uma questão que você pode fazer um cálculo prévio, considerando a deflexão do ponto, atribuindo o raio inicial, que tem que ser maior que o mínimo, e considerando também a estaca do PI. Com essas informações, você consegue fazer um pré-dimensionamento da curva, e na hora que você for incluir ela aqui, você já entra com os dados que você calculou. Seria a primeira possibilidade. Quando a gente trabalha com software, eu entendo que essa primeira possibilidade não é tão interessante, porque você perde um pouco das funcionalidades do mesmo. E aí seria interessante, pessoal, fazer um lançamento de um eixo já considerando os trechos curvos, que é exatamente o que a gente vai fazer na sequência, tá? Então eu posso fechar aqui, ó, certo? Eu vou criar novamente o alinhamento do zero, ó, ferramentas de criação. Vou chamar ele de alinhamento eixo 2, já que aquele primeiro foi 1. Linha de centro, ok? Não vou dar descrição aqui nenhum eixo. Aqui eu vou trocar novamente para cada 20 metros. E vou desmarcar aqui critérios de projeto, que eu não quero utilizar ainda.
certo? Então, ó, já vou fazer isso, só que ao invés de escolher tangente, tangente sem curvas, eu vou fazer uso da segunda opção, já fazendo a pré-configuração de não considerar os trechos espirais. Então, vamos lá, ó, já vai... Cliquei aqui e vou começar. Vou tentar fazer algo parecido com o que nós fizemos anteriormente. Vou sair daqui, ó. Vou... Ao invés de dar essa travadinha, pessoal, é normal, porque o software é pesado. Vamos ver se volta. Voltou. Ainda bem, ainda está travando um pouquinho, mas já voltou. Vou pegar aqui, ó, para não coincidir com o alinhamento que eu lancei. Está travando um pouquinho ainda. Vou pegar aqui e chegar lá no meu ponto de interesse. Vamos. Mais ou menos aqui. Então eu vou dar Enter, ó. Ele já vai criar aqui o meu alinhamento. Só que agora, como tinha que acontecer, né? Ele já criou aqui, ó, considerando as curvas, pessoal, ó. Já fez o lançamento das curvas. Como é que ele adotou os raios? Ele já fez uma avaliação prévia, só que isso é possível e é passível de edição, tá? Então já está o estaqueamento. É um estaqueamento literalmente partindo do zero, como eu pré-configurei. Ó, estaca zero e vai até a estaca, que é o nosso ponto final lá, ó. A estaca 117 mais 7,43 metros. Lembrando que eu não fiz coincidentemente para a gente ver as diferenças. Certo, pessoal? É importante aqui, ó. Ele faz já um lançamento prévio. Eu percebo que ele já fez a representação do PC e do PT. Lembrando que a gente está trabalhando com concordância circular simples, né, na forma de curva circular simples. Só que isso daqui é passível de edição. Ah, não gostei desse raio, eu quero fazer um raio menor ou maior. Se você quiser alterar isso, ó, você vai clicar no seu alinhamento e você vai nesse botãozinho aqui, ó, certo? Que é vista tabular do alinhamento. Clicando nele, ele vai te levar a essa janela e nessa janela você consegue, para cada trecho, ó, identificar que você tem nesse alinhamento duas curvas. E habilitando o cadeado aqui, ó, vamos considerar a primeira curva. Se eu desabilitar o cadeado, eu posso inclusive aqui alterar o meu raio, ó. Aqui ele pré-estabeleceu 107 metros, ponto 42, e eu vou aqui, é a primeira, né? Eu estou vendo a segunda, então vamos trocar essa, que é melhor. Eu já estou com a janela aberta aqui. Vou abrir essa. Ó, ele já marcou aqui, tá, pessoal? Você já pode perceber, e eu vou alterar esse raio. Vou considerar 200 metros aqui, eu vou aumentar o raio. Então, vou colocar 200 e vamos ver o que ele vai fazer. Ó, já fez automaticamente a alteração em função do valor que eu coloquei aqui. Professor, eu quero reduzir. Posso ver também aqui, ó. Vou colocar 80. Vamos ver o que vai acontecer. 80 metros. Ó, já vai também fazer uma readequação da minha curva. E isso é possível, pessoal, que vocês façam para cada curva que existe ao longo do seu alinhamento, tá? É possível fazer essas edições, só precisa aqui, ó, claro, desabilitar o cadeado. Geralmente os projetistas preferem fazer dessa forma, ou seja, utilizando essa tabela, porque aí você consegue pré-estabelecer um raio, colocar esse raio aqui, em função desse raio ele vai recalcular todos os elementos que fazem parte daquela concordância horizontal, tá? Conforme vocês já sabem, inclusive, como é feito tal procedimento. Eu vou fechar aqui, tá, pessoal? Então já deu para ver que é bem interessante realmente a gente inserir já considerando as curvas, porque a edição delas é muito simples. E agora, pessoal, o último alinhamento que nós iremos criar vai ser utilizando aqueles critérios de projeto. Então, vou chamar de eixo 3. Só alterar aqui para ficar compatível, né? E aqui, ó, em critérios de projeto, eu vou pedir para ele usar. Já está até marcado, tá? Geralmente já vem marcada essa opção. Então, vou dar OK. E vou criar aqui, considerando também tangente com curvas. Então, vou lá, ó, pegar aqui próximo do nosso ponto inicial. Se não travar, é claro, né?
Vamos ver se vai, né? Destrava. Nessas horas a gente realmente fica refém aqui do programa. Eu acho que até meu computador está atualizando, por isso que ele está relativamente lento. Mas apareceu aqui, ó. Vou partir daqui, ó, tá? Vamos e vamos. Gravada, mas eu voltei, né? Aqui eu só esqueci de trocar para Denit, tá? Por isso até foi bom. Se teve alguma coisa boa na travada foi isso, tá? Trocar para Denit porque tava acho. Deixei marcado aqui, ó. Usar projeto com base em critérios. Então, eixo 3. Aqui já está ok. Aqui eu coloquei norma só para ver o que vai aparecer, tá? E aí vamos iniciar aí o lançamento com critérios de projeto. Tangentes com curva. Começar daqui. Aqui. E para cá. Fazendo aleatório, tá? Já está travando um pouquinho, mas vai dar para fazer. Eu vou dar Enter. Pronto. Aí ele já adotou um critério diferente, né? Porque eu mudei aquela norma lá, né? Até bom para a gente ver, ó. É bem mais denso, ficou pior a representação. Então, realmente, aquele primeiro estilo é melhor, né? E ele fez representação aqui, ó, desse traçado, considerando os critérios de projeto, né? O que é que eu queria mostrar para vocês, ó? Quando você usa o critério, se tiver alguma coisa incompatível, né, algum parâmetro incompatível com os critérios de projeto, ele vai te mostrar esse símbolo aqui, ó, que é uma advertência. Quando você passa por cima dele, ele já vai te dar uma mensagem, que no caso foi verificações de desenho violadas, velocidade, classe 0, plano. Então tem alguma incompatibilidade entre velocidade e classe de projeto. Como é que eu vou arrumar isso aqui, pessoal? Ó, você pode clicar aqui, botão direito, ó, e aí você vai em editar propriedades do alinhamento. Se eu não me engano aqui, vamos ver, aqui mesmo, ó. Percebam que classe 0, se vocês forem lá e verificarem a tabela do DENIT, não é 100 km por hora. 100 km seria exatamente classe 1 em região plana, né? Então eu vou trocar aqui para compatibilizar com aquela velocidade de projeto que eu já pré-estabeleci, tá? Aqui eu consigo também mudar o código, ó. Se vocês quiserem mudar, dá para mudar aqui. Já está DENIT, eu não vou alterar, né? Então já dá para fazer tudo isso aqui nessa janela, perfeito? Então eu vou fazer essa alteração. Deixa eu ver se dá para mexer em mais alguma coisa aqui. Isso daqui a gente ainda vai comentar. Aqui também, informação aqui. Aqui linha de centro, ok. Aqui também não vou mexer em layer, não vou mexer em nada disso por enquanto. Então vou deixar fechado. Perfeito, vou dar ok aqui. E aí, ó, o que aconteceu? A minha advertência sumiu, pessoal, tá? Por que sumiu? Porque literalmente eu consegui compatibilizar a classe de projeto com a velocidade diretriz, senão dá erro. E ele vai fazer esse tipo de verificação se você, por exemplo, colocar um segmento reto muito longo, conforme a gente viu, tem algumas limitações. Da mesma forma, se você incluir um segmento reto curto, um raio de curva que seja inadequado para aquela segurança, para aquela circunstância, abaixo do raio mínimo, também vai servir para a gente verificar questões de superelevação, se ela está dentro do padrão, super largura e qualquer outro qualquer outro critério de projeto, né, parâmetro de projeto que você tem lá no manual do DENIT. Então é bem interessante você fazer uso dessa questão, porque ele já te remete a uma auto-verificação, tá? Então deu para entender, né, pessoal? O vídeo já está relativamente longo. Deu para entender que existem várias formas de eu fazer esse lançamento do meu traçado, né? Considerando ou não curvas e considerando ou não critérios de projeto. A gente termina aqui e na próxima aula a gente vai tentar já pensar no nosso trajeto, já pensando no desvio que eu vou ter que fazer dessa rodovia. Lembrando que a ideia é a seguinte, né? A gente tem essa rodovia que ela passa por dentro desse centro urbanizado. Eu vou tentar fazer um desvio para que eu consiga pegar ela mais na frente sem passar por essa área. Essa que vai ser a nosso objetivo, o nosso traçado, né? A nossa rodovia, né? O nosso ramal que a gente vai desenvolver nesse curso. E aí sim a gente vai estudar as questões topográficas.
E por fim, pessoal, se estiver travando muito, ó, você tem a opção de desabilitar tanto a localização geográfica, né? Você pode desabilitar ela, ficar só com a topografia, ou então desabilitar também a topografia, né? Vocês sabem como é que faz isso. Vocês podem ir aqui, né, na aba de configurações, né? Não, aliás, no explorador. Você vai aqui em superfícies, TN, vai aqui em propriedades, né? Aliás, não é aqui. Vai em estilo. E aqui em exibição você pode desmarcar aqui as curvas de nível, né? Eu vou desmarcar as secundárias. E aí, ele, de certa forma, ele dá uma melhorada aí nas questões do desenho, né? Fica bem mais fácil você manusear, justamente por ele estar menos pesado. Então, tem também essa opção que você pode fazer, se principalmente estiver travando muito, ó, na hora de você criar os seus alinhamentos. Claro que a gente sabe que é um programa pesado, então tem que usar os recursos disponíveis, né? Para que a gente consiga fazer esses lançamentos sem ficar travando de forma excessiva. Então, pessoal, espero que tenha sido uma boa aula e continuaremos na próxima. Até lá!